Olá! Seja bem-vindo ao quarto episódio. Ética. Fazer o certo quando ninguém está olhando. Texto escrito por Fábio Aquino. E essa é a série. O que estamos nos tornando. Uma sequência de reflexões sobre sociedade, comportamento, convivência, humanidade e tudo aquilo que a correria do mundo moderno muitas vezes faz a gente deixar de perceber. E a proposta aqui é simples: fazer a gente parar por alguns minutos e pensar sobre o tipo de sociedade que estamos construindo e sobre o tipo de ser humano que estamos nos tornando dentro dela. Então respira fundo e fica comigo até o final, porque talvez esse episódio converse mais com a tua vida do que parece. Desculpa, Roger, eu prometo que vou ser breve aqui, tá? Eu só quero agradecer o pessoal que tem acompanhado a gente e quero pedir que deixe nos comentários aqui se alguma dessas nossas conversas já te fez pensar, refletir sobre os temas aqui que a gente vem trocando ideias. Deixa aqui nos comentários, eu gosto de ler e isso é o que motiva a gente a continuar fazendo esse projeto com tanto carinho, tá? Abraço. Não prometo não atrapalhar mais hoje. Você não atrapalha, meu amigo. Mas então, seguimos. Muita gente pensa em ética como algo distante, algo ligado apenas a leis, regras profissionais ou discursos formais sobre moralidade. Mas talvez ética esteja muito mais presente no cotidiano do que as pessoas imaginam. Ela aparece nas pequenas escolhas, na maneira como tratamos alguém que não pode nos oferecer vantagem nenhuma, na honestidade que mantemos mesmo quando ninguém descobriria uma mentira, no respeito que demonstramos em ambientes onde seria fácil agir de forma egoísta. Talvez ética seja justamente isso, a capacidade de continuar humano mesmo quando ninguém está observando. Porque fazer o certo diante de aplausos é fácil. Difícil é manter princípios quando não existe reconhecimento, recompensa ou aprovação. A sociedade moderna fala muito sobre sucesso, desempenho e conquista, mas poucas vezes pergunta algo essencial: quem a pessoa precisou se tornar para alcançar aquilo? E essa talvez seja uma reflexão importante, porque existem conquistas que custam caráter. Existem pessoas que crescem financeiramente enquanto empobrecem emocionalmente, pessoas que aprendem a vencer, mas desaprendem a respeitar, pessoas que acumulam status enquanto perdem humanidade no caminho. O problema é que o mundo atual muitas vezes recompensa a aparência antes de essência. A imagem vale mais do que a verdade, o discurso vale mais do que a prática. E isso cria uma sociedade onde muita gente aprende a parecer correta, sem necessariamente agir de forma correta. Só que ética não vive no discurso. Ela vive nas atitudes. Vive naquilo que ninguém posta, naquilo que não gera elogio, naquilo que acontece longe das redes sociais e das aparências. Talvez por isso seja tão fácil encontrar tanta incoerência hoje. As pessoas defendem respeito, mas humilham quando se irritam, falam sobre empatia, mas ignoram a dor que não lhes interessa, cobram honestidade, mas relativizam pequenos erros quando lhes convém. E aos poucos a sociedade vai criando um comportamento perigoso, a normalização da incoerência, como se princípios fossem flexíveis dependendo da situação. Só que convivência humana não se sustenta sem confiança, e confiança nasce justamente da coerência entre aquilo que alguém fala e aquilo que alguém pratica. Talvez seja por isso que ética tenha tão pouca relação com perfeição. Ser ético não significa nunca errar. Significa reconhecer erros, assumir consequências e continuar tentando agir de maneira justa, mesmo dentro das próprias limitações humanas, porque todo mundo falha, todo mundo possui contradições. O problema começa quando a falta de ética deixa de ser exceção e passa a virar estratégia de sobrevivência social.
E infelizmente isso acontece muito. Acontece quando pessoas passam por cima das outras para crescer, quando a mentira se torna ferramenta comum, quando a vantagem individual começa a valer mais do que o impacto coletivo. A sociedade moderna criou uma competitividade tão intensa que, em alguns momentos, parece ensinar que caráter atrapalha, como se gentileza fosse fraqueza, como se honestidade fosse ingenuidade, como se empatia diminuísse alguém. Mas talvez exista justamente o contrário nisso tudo. Talvez manter a humanidade em um mundo cada vez mais individualista seja uma das maiores formas de força emocional que existem. Porque agir corretamente quando todos ao redor normalizam o egoísmo exige consciência, exige maturidade, exige coragem silenciosa. E talvez a ética mais importante não esteja nas grandes decisões da vida, talvez ela esteja nas pequenas atitudes repetidas diariamente, na forma como alguém trata trabalhadores invisibilizados, na responsabilidade com a própria palavra, no respeito aos limites do outro, na honestidade mantida mesmo em situações simples, porque, no fim das contas, caráter não costuma aparecer apenas nos grandes momentos, ele aparece principalmente nos detalhes. Talvez por isso uma sociedade não se torne mais humana apenas através de leis mais duras ou discursos bonitos. Ela se torna mais humana quando as pessoas começam a desenvolver consciência sobre o impacto das próprias atitudes. E talvez ética seja exatamente isso. Entender que toda escolha individual também ajuda a construir o tipo de sociedade em que todo mundo vai viver. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi o episódio 4 da série O que estamos nos tornando. E no próximo episódio, a gente vai conversar sobre diversidade, sobre a dificuldade que a sociedade ainda possui de conviver com quem pensa, vive ou existe de maneira diferente. Porque talvez maturidade humana tenha muito mais relação com convivência do que com concordância absoluta. E até o próximo episódio.